pessoal, saudações tricolores. Agora é a Vera. Acabou a fase de experiência, acabou esse negócio de, olha, estamos entrosando. Agora é a Vera. O Fluminense tem em 2 semanas 4 jogos decisivos. 2 da Recopa, Fla-Flu e Fluminense Botafogo. E depois, se Deus quiser, mais 4 jogos decisivos. A semifinal e a final do Carioca. A gente espera que seja assim, né? Agora, acabou, né? Ontem, inclusive, foi uma coisa interessante. Porque eu achei que podia dar certo o 3-4-3. Pelo adversário que a gente ia encarar. Mas a gente, na hora, a gente já vai dar certo, sim. Inclusive, comentei isso no Raiz Tricolor, com o Gabriel Amaral. Achei que o Fluminense ia deitar e rolar. Só que não. Mas não foi porque a gente, torcedor, antes de mais nada, é um otimista antes de começar o jogo, né? Ou um super pessimista. No nosso caso, eu estava otimista. Mas quando a gente para analisar com calma, depois do jogo, o jogo foi uma merda, pô, não foi nada do que eu achei que fosse. Achei que ia deitar e rolar assim uns 4, 5, 6, 7. E foi 1-0 conta do chá. Mas, pô, por que não deu certo? O cara pensou um negócio que podia ter dado certo. O Fernando Diniz pensou um negócio que podia ter dado certo. Ok, concordo. Eu achava que ia dar certo. Só que, não. Por que não? Porque pela segunda vez ele escala o mesmo jogador que está sendo testado na posição errada. E o pior, essa posição errada é que tinha que estar o cara que cria. Pela segunda vez, ele colocou o Terãs de homem de criação. O Terãs não é homem de criação. Terãs é meia atacante. O feedback que a gente tem do Terãs é o Terãs do Atlético Paranaense. Que lá no México ninguém viu ele jogar. Então, em cima disso, ele jogou 2 vezes de homem de criação. Ele não é homem de criação. E o Fluminense sentiu muito isso. Muito. Tanto é que o Ganso está caminhando em campo. Os defensores do Ganso, e o pior disso, eu falo contra mim, porque eu gosto do Ganso. Mas eu venho falando isso que eu vou falar agora de novo. O Ganso está muito devagar. O Ganso entrou descansado, acertou o time do Fluminense. Isso é verdade. Claro, o Fluminense passou a ter um homem de criação, um homem que segura a bola, um homem que pensa. Pensa, não que o Terãs não pensa, o Terãs pensa, mas o Terãs não executa pensando na função onde ele estava. O Terãs é mais de finalizar ou de servir para acabar o jogo, para fazer assistência. Então o Ganso entrou, o time melhorou, acalmou, fez tudo certo. Só que ele está lento. O Ganso está lento. Ninguém discute a qualidade do Ganso. É um absurdo. O cara que discute a qualidade do Ganso tem que ser preso. Agora o Ganso está muito lento. Muito lento. Ontem, quando ele entrou, era para ele deitar e rolar. O time do Madureira estava cansado, já não estava oferecendo muita resistência. Tanto que abriram as brechas pelo meio. Porra, e o Ganso, era pro Ganso deitar e rolar. O Ganso acertou o time do Fluminense, mas ele está lento. Bom, mas ontem, de qualquer maneira, o Fluminense não teve esse cara. Ter o Terãs é sacanagem. É sacanagem com o Terãs e com a torcida. É uma experiência que não deveria ser feita. A experiência que deveria ser feita é o seguinte: olha, eu vou começar testando aqui com o Renato Augusto. Ou com o próprio Ganso. Ganso, você vai jogar hoje, depois no intervalo vai entrar o Renato Augusto, ou vice-versa. E vou testar o Terãs na posição dele. Vou começar com o Terãs jogando no lugar do Douglas Costa, ou depois no lugar do Kennedy, para testar o cara na posição certa. Agora, uma coisa que também se faz importante notar. Existe uns influenciadores, o influencer, que não gostam do Marcelo. Ontem, o Diogo Barbosa fez aquela jogada que todo mundo gosta. Que o Samuel Xavier faz muito. Que o Keno faz muito. Isso aí não é uma jogada específica quando tem um lateral esquerdo. Não. Quando um time joga pela ponta, e eu vou dar um exemplo na hora para arrematar, para acabar com essa bobagem. Olha, agora tem um lateral que vai ali de fundo. O Fluminense fez um gol contra o Internacional, aqui no Maracanã.
O primeiro gol foi uma jogada do Arias. Ele foi na linha de fundo, jogou para trás, o Kennedy matou a bola e rolou pro Cano matar. Contra o Boca, o Arias fez um 1-2 com o Keno jogou para trás e o Arias matou. O Cano matou. Então não é uma jogada do lateral esquerdo. É bom quando você tem um lateral esquerdo, quando você tem um lateral esquerdo, que ajuda também a fazer isso. Óbvio. Agora, todo mundo fala que o Marcelo, eu mesmo falei no último vídeo, Marcelo está muito lento. Exatamente como o Ganso, muito lento. Como o Felipe Melo, muito lento. Agora, nesses 3 jogos que o Marcelo jogou, quantas bolas nas costas ele levou? Nenhuma. Aí vai aparecer alguém e falar, contra o Vasco teve um contra-ataque, que não foi em cima dele, foi em cima do Felipe Melo, meia esquerda. Só que não foi um contra-ataque que o cara levou a bola nas costas, alguém tocou, ele estava marcando, não. Foi uma bola perdida, que eu não me lembro agora quem foi que perdeu a bola. Perdeu uma bola boba no meio de campo, e os caras armaram um contra-ataque rápido em cima. Poderia ter armado para a direita e ia ser a mesma coisa. Mas bola nas costas, agora. Ontem, o Diogo Barbosa levou uma bola nas costas, que se é o Marcelo, puta, estavam descendo a ripa. E mais, o Madureira, no segundo tempo, o Madureira cresceu porque o Fluminense estava querendo levar um gol no final do jogo. Né? Como foi contra o Volta Redonda? Mais ou menos a mesma coisa. E eles jogaram pelo lado. Jogar pelo lado direito, tudo bem, não tinha lateral direito. Principalmente que depois que saiu o Felipe Andrade, quem foi para a lateral direita foi um sinistro, foi um canhoto. Foi o Alexandre. Agora, pelo lado esquerdo, nós levamos umas bolas nas costas braba. Se é o Marcelo, estava fulminado. Isso aí a torcida tem que parar de começar a repetir coisas que falam. O Marcelo tá lento? Tá. Marcelo tá gordo? Não, Marcelo tá meio roliço desde que ele estava no Real Madrid. Pode reparar, esse físico do Marcelo é mais ou menos o mesmo que ele tinha no Real Madrid. No final. Ele não era menino, já tinha engordado. Mas não tá gordo. Ah, porque tem uma foto que aparece um barrigão. Isso aí, o cara tá como ele veio pro Fluminense. Agora, a gente malhar o cara, pô, contra o Vasco, e quando ele estava no meio, ele passou uma bola de 3 dedos rasteira. Ninguém se lembra dessa bola? Não foi um passo de 2 metros, não. Foi um passo de mais ou menos 30 metros rasteiro de 3 dedos. A bola fazendo a curva ao contrário para a ponta. A jogada não conseguiu porque o Vasco chegou junto, mas era uma bola espetacular. O cara limpou uma bola e deu um canhão que o tal do Léo Jardim espalhou para frente, tão nervoso que estava, que a bola foi assim. E ele é lateral esquerdo. Mas ele chuta. Renato Augusto tentou 2 vezes. Porque chuta. O nosso time está chutando mais de fora da área. Cano sempre chutou de qualquer lugar. O Arias está chutando. Quem não está chutando é meu ídolo. E me irrita isso, porque todo cara canhoto é bom de chute. Em qualquer esporte. Em qualquer um. Cara canhoto sabe chutar forte, sabe chutar colocado. Cortador, ponta de rede no vôlei, coloca a bola onde quiser, com força ou sem força, sendo canhoto. Basquete, o cara arremessa pra cacete de olho fechado, de costas, se ele for canhoto, com uma precisão louca. Se o cara é canhoto no tênis, pode lembrar de todos. Então, pô, esse cara parece ter uma bazuca na mão esquerda. No braço esquerdo. Então isso é que irrita no Ganso. O Ganso é canhoto. Nos treinos ele bota aquele conezinho, chuta 10 bolas em cima do conezinho. Agora eu vou chutar 10 bolas na trave, chuta as 10 bolas na trave. Aí chega na hora do jogo, a bola abre pra ele e não chuta. Pô, o cara sabe fazer isso, o cara é um craque, que nem o Keno. O Keno pega uma bola, se ele jogar na frente, ele 1 contra 1, se ele jogar na frente, ele já parte, já ganhou. Só que ele não faz isso. Ele ele ameaça jogar na frente, corta para dentro, para fazer aquele centro dele que é improdutivo, ou para chutar aquela bola que todos os goleiros até hoje pegaram. Repara o Arias. O Arias, ontem, quando o Arias entrou, o Arias jogou na esquerda. Toda jogada de fundo ele foi. Ele vai e centra de esquerda. O Keno sabe fazer isso.
Então o time ontem não se ouve bem porque faltou um meio de criação. E fazendo uma análise rápida do time, o goleiro não teve participação de quase nada. Então, o goleiro tranquilo. A defesa foi tranquila. Não teve nenhum susto. Teve sim, no segundo tempo, por duas vezes, em cima já não sei se já era em cima do Alexander, ou se era em cima ainda, não, foi em cima do Alexander, não foi em cima do Felipe Andrade, não. Pô, aquele número 9 perdeu um gol porque deu um bico pro alto, foi uma jogada que o Fluminense faz com o Cano. Foi no fundo, jogou para trás, o cara da marca do pênalti deu um bico pro alto, graças a Deus. Então, no final do jogo, o cara foi na linha de fundo, centrou e a gente ficou torcendo para a bola não entrar. Ele ia ser um centro que a bola podia entrar. Então essas bobeiras da defesa do Fluminense, mas também com o time já todo modificado, e o Fluminense dando mole. Mas a defesa em si, os três que jogaram atrás, tiveram problema. O Gabriel Pires, bom, vou falar uma coisa sobre o Gabriel Pires. Isso é em cima das invenções do Diniz. Eu não me surpreenderei se o Gabriel Pires substituir o Felipe Melo na quarta zaga. Ele é canhoto, sabe chutar, é alto. Não me surpreendo, hein? Sabe jogar bola, não me surpreendo. Se ele, de repente, que nem o Thiago Santos, agora vira zagueiro. O Gabriel Pires, vou ter uma posição nova para você, tu vai se fartar ali, joga de quarto zagueiro. O Alexander jogou normal, com altos e baixos, mais altos do que baixos. O Lima, perdido. O Lima tentou um chute, mas o Lima estava querendo se achar no campo. Terãs, completamente perdido, porque ele estava jogando uma posição que não é dele. Então, isso aí é julgar esse camarada. Ah, tá mal. Tá mal, meu filho. Primeiro, aprende a ver futebol, aprende a saber, se informa antes quem é o jogador, onde é que ele joga. Douglas Costa, gostei. Douglas Costa, gostei. Não foi fominha, chutou para gol. Aí já li hoje, pô, ficaram rindo. Ele passou a bola para o juiz. Aquela bola não. Você vê que ele deu uma limpada de bola e passou para o juiz, porque o juiz estava todo escuro com o time, e nem o time do Fluminense. E uma outra coisa, a camisa do Fluminense é bacana pra caramba, aquela verde rosa. Só que quando você sua, aquele verde fica um verde escuro, quase, porra, escuro pra caramba. O cara tá de cabeça meio baixa, olha de esguelha, de rabo de olho, tocou pro juiz. Mas fora esse erro, que é um erro que qualquer um pode. Tem gente que toca pro goleiro, tem gente que toca pro. O goleiro toca pro cara de camisa ao contrário, para ele fazer um gol contra. E não ficam rindo. Então o cara cometeu esse erro, mas eu acho que ele teve uma boa participação. Esse está entrando em forma. E esse será o titular do Fluminense. Esse tem bola. E tem mais. Centra bem e centra com a perna direita também. Que nem o Marcelo. O Marcelo usa muito a perna direita. Muito. Para chutar e para centrar. Lelê teve duas chances no gol. Guardou uma e o outro goleiro teve uma sorte danada de tirar com o pé. Foram as duas chances do Lelê. Mais nada. Kennedy, mal. O Kennedy foi fominha ontem, tá de capitão do time. Embolou toda hora, querendo não dar bola para ninguém, passar por tudo, que nem um raio-x, passar por dentro das pessoas. Errou tudo. E a última bola dele no jogo, eu não sei se era o Arias que estava na esquerda, era só enrolar para o Arias. Ele quis se enrolar com a bola e perdeu de novo. Ele perdeu todas as bolas. O Kennedy perdeu todas as bolas. Metade delas porque não quis dividir com o time uma jogada. E os que entraram, o Ganso entrou e falou assim, ó, é assim que joga o Fernando Diniz, é assim que joga o assistente técnico. Porque o Terãs não tem culpa. O Terãs, não falei do Terãs, o Terãs não tem culpa de nada. Se você colocar um goleiro para jogar de centroavante, o cara pode até fazer gol. Mas não é muito recomendável. Então o que fizeram com o Terãs pela segunda vez é sacanagem. Ele não jogou na posição dele. E o Isaac, que entrou cheio de gás, mas perdeu umas bobagens, a criança ainda, mas é um jogador de lado, rápido, liso, e o Fluminense tem que olhar mais para ele, porque esse garoto, se for que nem eu pegar o Kennedy, não porque ele é maluco, que nem o Kennedy era, mas é fazer a cabeça dele para olha, para de ser fominha, deixa de ser criança, amadurece
Esse garoto vai longe. André entrou e resolveu ali atrás também. Agora vamos falar de quinta-feira e vamos falar do Campeonato Carioca. Primeiro do Campeonato Carioca. O Flamengo joga terça-feira. Eu não consegui entender até agora porque o Flamengo não joga hoje, vai jogar terça-feira. Tudo bem. O Flamengo consegue tudo. Aí o Fluminense joga na quinta. Eu não consigo entender isso. Flamengo e Vasco foi no meio de semana. Ou foi Flamengo e Botafogo. Um dos dois foi no meio de semana. É um clássico carioca. Os dois no Maracanã. Não sei se foi no Maracanã ou se um jogo foi vendido. Mas, então o Flamengo vai jogar na terça contra o Boa Vista, no Maracanã. O Fluminense, quinta-feira, está quase 3 mil metros de altura jogando contra a LDU no Equador. Aí domingo é Fla-Flu. Quer dizer, o Fluminense joga na quinta-feira, pega um avião de volta na sexta para jogar no domingo. Por quê que não pegam esse jogo do Fla-Flu e joga na segunda-feira? Ah, porque é segunda-feira? Não tem problema nenhum. Não é a decisão. Como o Flamengo e Vasco não era a decisão. Como o Fluminense e o Flamengo já jogaram quarta-feira várias vezes. Ano passado, inclusive. Mas se você joga na segunda-feira, você dá um dia de descanso para um time que está jogando uma competição internacional e que vai fazer uma viagem vai jogando na altitude, uma viagem internacional, quer dizer, uma viagem longa, uma viagem de 6 horas de duração. Não dá para entender isso. Aí o Fluminense joga contra a LDU, joga contra o Flamengo no domingo, joga contra a LDU e domingo contra o Botafogo de novo. Quer dizer, ontem saiu uma discussão no Twitter, no meu grupo de 6, 7 tricolores só, falando sobre o Fluminense foi prejudicado com relação a jogar 3 clássicos quase seguidos. É estranho, mas não acho que foi prejudicado, não. Vamos jogar mais cedo. Com que time? Vai pegar um clássico logo com o time que era do Marcão? Ah, podia ser na quinta rodada, quando o Fluminense estreou com 6 semanas com 6 dias de treinamento, aquele time titular estreou contra o Bangu, vai encarar o Botafogo, o Vasco ou o Flamengo, num clássico. Do outro lado tem torcida se empolga, mata o time que está mortão, só com uma semana de treino. Então, essa colocação de ter 3 clássicos nas 4 últimas rodadas, eu acho que foi normal. Dá tempo do Fluminense se preparar. Agora o Fluminense vai jogar contra o Flamengo. Não tem mais essa desculpa, não, o time está se encontrando, não. O time que foi campeão da Libertadores só tirou o Nino, aí o time está ali. Ah, tem que se entrosar, aquele time já está entrosado até a última raiz do cabelo. Tem que correr, tem. Mas tem time para jogar de igual para igual. O que pode mudar é que a gente vai jogar na altitude contra a LDU. Lá, os caras saem voando e querem voar. É um jogo cansativo. Se o Fluminense conseguir um ótimo resultado, vamos falar dos resultados. O Fluminense conseguiu ganhar da LDU de 5-0, ótimo. Falta o time titular para jogar. O Fluminense ganhou de 1-0. Empatou o jogo, perdeu o jogo. Eu colocaria um time reserva para jogar contra o Flamengo. Mas no esquema que todo mundo sabe, né? Qual o time que você escalaria? Fábio tem que jogar. Tem goleiro, na altitude sente pouco, não está correndo, o pulmão não vai acabar. E o Fluminense vai chegar lá segunda-feira, vai dar uma aclimatada. E Fábio, Guga, Manuel e Antônio Carlos. O Manuel vai voltar voando. O Manuel já pode jogar agora. Vai voltar voando, doido para jogar, vai querer morder a bola. Então, não tem tempo de jogo, não tem. O Manuel está treinando que nem um louco. Manuel e Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Alexander, Gabriel Pires, Renato Augusto ou Ganso. No ataque, Douglas Costa, para poder pegar preparo. Se não puder ser o Douglas Costa, Terãs, Lelê ou Kennedy e Keno, se o Keno já estiver pronto. Porque agora o Keno não vai viajar, não acredito que o Keno viaje porque ele não está nem sendo relacionado, pô. Mas aí eu botaria o Keno no Fla-Flu, porque daqui a uma semana dá para ele se recuperar, ele não teve contusão muscular. Aí você faria esse time jogando no esquema do Fluminense.
Alexander, Gabriel Pires, Renato Augusto, e Renato Augusto num tempo, Ganso no outro, ou o contrário, Ganso num tempo, Renato Augusto no outro. Terãs, ou Marquinhos, ou Douglas Costa, John Kennedy, ou Lelê, e Keno, ou John Kennedy. E o Isaac no banco. Isso no Fla-Flu. Aí vai para o jogo da quinta-feira, joga o time titular, se Deus quiser vence a Recopa, ganha o troféu, ganha 10 milhões de reais de prêmio, e vai para o jogo do Botafogo com o time titular. Que aí tem que começar a jogar mesmo, com um esquema sem invenção. E tem mais, hoje tem Botafogo e Vasco, lá no Engenhão, no campo de grama sintética. Se o Vasco perder, adeus. Se o Vasco perder, vai ser muito difícil o Vasco se classificar entre os 4. E eu digo mais, eu falei no último vídeo que a torcida do Vasco ia aparecer para dar dislike lá, não apareceu não. Mas apareceram para xingar. A torcida do Vasco, eu tenho grandes amigos vascaínos. Grandes amigos, amigo mesmo, amigo de infância, amigo de escola. E conversei com um deles agora, depois do jogo. Estava conversando com ele de maneira legal, não é? Porque o futebol é legal você gozar quando você ganha, mas quando você faz uma análise legal de amigo, você não tem aquela de querer ganhar de qualquer maneira. Eu estava conversando com ele, assim, a torcida, o Eurico Miranda, ele, naquela época que o Eurico Miranda conseguiu pegar aquele dinheiro do Nations Bank em dólar, fez um monte de coisa no Vasco, comprou casas, aumentou o patrimônio do Vasco, é verdade isso. Montou time de vôlei, que depois não pagou, montou time de futsal com o Manuel Tobias, depois também não pagou. Aí veio Fernandão, que era vascaíno, entrando na justiça. Fernanda Venturini entrando na justiça. Time de futebol de salão entrando na justiça. Aí o Eurico Miranda, naquela época, o Vasco era o Vasco. O Vasco sempre foi um grande time. Até 2002, o Vasco era um grande time. Era um grande time, que eu falo. O grande clube, o Vasco sempre foi. Mas tinha um grande time de futebol. Então, aquela virada que ele deu em cima do Palmeiras, lá em São Paulo, ganhando aquele torneio, jogando Rio São Paulo, ganhando o Campeonato Brasileiro. O time do Vasco era um time muito forte. Depois o Vasco começou a entrar nas dívidas. E de 2004 para cá, o Vasco acabou. Ganhou uma Copa do Brasil. Copa do Brasil não é uma coisa que você fala assim, ganhou uma Copa do Brasil. O Fluminense ganhou uma Copa do Brasil, foi vice de outra. Ganhou de 2 times de menor investimento. Porque mata-mata, você pega os outros times, vai dando sorte, e aí acabou. Um time pode ir bem no mata-mata e é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro e vai chegar em 18º. Isso acontece. Foi o caso da vitória do Fluminense, foi o caso da vitória do Vasco na Copa do Brasil. Nós ganhamos do Figueirense. Aliás, ganhamos porque uma coisa importante, o Alexandre, o Magrão, Adriano Magrão, salvou a gente. Nós somos campeões da Copa do Brasil graças ao Magrão. Graças a ele. Ele fez um gol salvador aqui que empatou o jogo. O Fernando Henrique tinha aceitado uma bola lá de longe. E fez o assist para o Roger matar a bola lá em Florianópolis. Então, o Adriano Magrão é uma porcaria, pois é, mas ele deu um título pra gente. E nós jogamos contra um time de baixo investimento, que era o Figueirense. Nunca fez uma grande coisa no Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco de 2002 para cá acabou. E ele tem a pior SAF de todas. O Pedrinho, que foi um baita no jogador, era um grande comentarista até o final desse ano que passou, virou presidente do Vasco e essa semana a SAF já mandou um recado para ele, você não manda aqui não. Como realmente não manda. A SAF é dona de 70% do futebol do Vasco. Como o John Textor é dono de 80% do Botafogo. Eles são os donos. SAF é um negócio muito perigoso. Então o Vasco está muito mal parado, só que a torcida do Vasco, aquela que vai ao Maracanã, que arrebenta um cara, e o cara não vai preso, não está nem preso, o cara quase matou o garoto do Fluminense, está lá com problemas sérios, cada vez pior. Encerraram a carreira profissional de um garoto de 17, 18 anos.
Esse cara está livre. Deram absolvição para um cara que é um marginal. Como existem marginais na torcida do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, do Santos, do Cruzeiro, do Botafogo, todos eles. Mas só que a torcida do Vasco vive numa realidade paralela. Eles continuam falando como se eles ganhassem o título todo ano. Não ganham nada há 500 anos. E esse time do Vasco conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileiro. É um sério candidato a cair de novo. De novo. Se não contratar esse time do Vasco. Como você tem o tal do Paier como craque do time, papai do céu, pode começar a rezar agora. 2 meses antes do Brasileiro. E o Flamengo fez uma solicitação, eu acho que o Mário já encampou isso também, que eu acho muito pertinente, que é na Copa América parar o Campeonato Brasileiro. Eu também acho que tem que parar. Primeiro por causa de audiência, é uma coisa comercial. E depois que você vai desfalcar alguns times. Porque não é só jogador brasileiro que tem hoje no... O Arrascaeta vai embora, o Arias vai embora, o outro uruguai sai do Internacional, do Grêmio, Botafogo. Quer dizer, você vai para o Paraguai ou vai embora. Então você vai ter um Campeonato Brasileiro com um monte de desfalque. Então é melhor parar o Campeonato Brasileiro por 2, 3 semanas. Eu acho isso. É isso aí, gente. Agora, quinta-feira é o esquema 4-3-3, 4-4-2. Esse negócio de 3-4-3, 3-2-2-3, 3-2-3-2, isso aí tem que acabar. Agora é jogar com o time já testado, com o time que já se conhece, começar a fazer aquelas inserções devagar, um de cada vez ou 2 de cada vez. Eu acho que o Douglas Costa, também titular, eu sou doido. Jogar mais 3 jogos, o cara vai estar voando. E o Renato Augusto tem que jogar mais na posição dele. Que o que fizeram com o Renato Augusto em 2 jogos, o que fizeram com o Fernando Diniz, vamos jogar com ele e com o Ganso. Não dá certo. Só a não ser que o Ganso ou o Renato Augusto comecem a jogar de segundo volante. Porque pegar o Ganso ou o Renato Augusto colocar de meio atacante não vai funcionar. O cara fica perdido procurando onde é que eu jogo. E se jogar uma bola enfiada, como jogam pro Arias, ou como jogam pro Douglas Costa, ou como jogam pro Keno, nenhum dos dois consegue chegar. É uma função do meio atacante isso também. É isso aí, gente. Bom domingo, que a gente, na quinta-feira, consiga um grande resultado para no Maracanã, na outra semana, depois do Fla-Flu, que será um jogo duro como sempre, a gente possa levantar o primeiro caneco desse ano.